Eclesiastes 7,15. Eclesiastes é um texto fácil de se achar, portanto eu vou lê-lo aqui. Todos encontraram? Eclesiastes está no Velho Testamento, né? Jó, Salmo, Provérbios, em frente. Quero que todos se encontrem, eu vou aguardar. É importante que você acompanhe a leitura. 7,15. Todos encontraram? Amém. Tem falta? Maurício, encontrou aí? Falta um pouco? Chegando na reta final. Eclesiastes 7,15. Enquanto você acha aí, rapidinho, deixa eu cantar um pedacinho dessa canção. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustenta sem minha dor, e isso me leva mais perto, mais perto dos teus caminhos. Não compreendo os teus caminhos, não compreendo os teus caminhos. Mas mesmo assim, darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, sim, vai valer, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. A gente não entende mesmo os caminhos de Deus. Quando eu vejo a história desse menino, do Bruno, eu fico sempre pensando, Deus, um rapaz que tinha uma vida pela frente, tinha acabado de comprar um carro, não que o carro seja tudo na vida, mas tinha desfrutado de um bem que ele tinha conquistado através do seu suor. De repente ele é surpreendido por uma pessoa sem escrúpulo, sem amor, que não tira a vida dele, não porque ele não quis, nem sequer pensou, mas que faz com que de alguma forma tirou a vida dele também. O Bruno, você olha para ele assim, cai, e ele diz assim: eu não quero morrer não, eu não quero morrer, quero viver, mesmo vivendo do jeito que ele está vivendo, ele quer viver.
Isso impressiona. Eu falei isso com meu pai. Meu pai disse assim: eu queria. Eu acredito que talvez dentre nós aqui, se estivéssemos na mesma situação dele, talvez pediríamos a Deus a morte, porque ele veio desse jeito. Talvez o consolo do Espírito dentro dele, a esperança de que esse quadro possa mudar, está influenciando o Bruno a querer viver. A verdade é que existem algumas coisas na vida que a gente não entende. E eu quero aproveitar esse versículo que vou compartilhar com você agora, que está em Eclesiastes 7,15, que diz assim: nesta vida, sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Vou ler outra vez. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Deus, esta é a sua palavra. O Senhor usou este homem, Salomão, teu servo, com um propósito para deixar escrito o que foi escrito, registrado, não só para um momento como esse, mas para vários momentos nessa vida. Momentos que às vezes nós não conseguimos encontrar uma resposta que satisfaça a nossa pergunta. Ajuda-nos a entender essa verdade nessa manhã, em nome de Jesus. Ontem eu tive o prazer e o desprazer ao mesmo tempo, a alegria e a tristeza. Eu vivi dois momentos ontem com uma carga de emoção muito forte, só que uma oposta à outra. O lado bom que eu vivi ontem é que nós somos em 3 irmãos, e um desses irmãos já tinha algum tempo que nós não nos reuníamos como família, e nessa semana que está se findando, ele ligou lá em casa, minha esposa atendeu e ele disse que queria estar conosco nesse sábado, né? Passar um dia conosco, é muito tempo que nós o dia de ontem. Se você estiver ouvindo, um beijo para você, a Lúcia, a Kaique. Foi muito bom tê-los conosco aqui. E o dia estava sendo muito alegre, muito feliz. Demos muitas risadas, entramos bastante na carne, no aspecto de comer carne, tá? Mas não lá na carnalidade. Foi feito um churrasco lá, né? Em casa. E conversamos, demos risadas, falamos sobre vários assuntos, mesmo com o frio que estava petrificando ontem. Mas foi muito bom. Quando foi à tarde, eu desci para ir até o mercado, para comprar um item lá, e eu abri o meu celular. Até então não tinha acessado o celular, porque nós estávamos tão envolvidos uns com os outros lá, que não é tempo de você ficar olhando o celular. Assim, tanto tempo que você não vê uma pessoa, aí quando você vê, ficar dando tempo do celular, eu achei justo. Mas naquele momento eu estava na fila, olhei para a fila do açaí, que sempre é muito pequeno, falei, vai demorar, né? Deixa eu abrir aqui. E a hora que eu abri, eu vi umas mensagens no WhatsApp, e a hora que eu acessei, veio aquela carga de emoção negativa sobre a minha vida. Um sentimento oposto daquilo que eu estava vivendo, muito feliz, muito alegre. Eu recebi a notícia de um pastor, ele cuida da casa de recuperação, e essa noite retrasada, porque essa passada foi a noite retrasada, ele sofreu um infarto e veio a falecer. Talvez você diga assim, você conhece esse pastor? Eu nunca tinha visto ele. Nunca ouvi pessoalmente. Na realidade, o meu irmão caçula, como vocês, alguns conhecem e sabem, ele teve envolvimentos com droga, e nós conseguimos trazer na quinta-feira, conseguimos interná-lo nessa casa de recuperação, para ele ali passar o tempo para se recuperar dessa questão da dependência química. E lá o pastor, dessa vez que eu fui outra vez, não estava. Eu fui outras vezes, não estava. Só conversei com esse homem pelo WhatsApp, nunca ouvi pessoalmente, a não ser na foto. E de repente eu recebo a notícia que aquele homem faleceu. E a primeira pergunta que eu fiz para mim
uma pergunta até que eu lancei lá em casa. Eu não sei por que pessoas, na minha ótica, tá? Tão úteis, tão necessárias, pessoas que abençoam tanto a vida de outras pessoas, que parece que é uma das engrenagens que, se faltar, o relógio não funciona bem. Por que essas pessoas partem? E às vezes partem tão cedo. Aí nós fomos olhar a foto do pastor que estava ali. Ele não tinha mais, se ele tivesse, não tinha mais que 40 anos de idade. E eu fiquei perguntando, Deus, por quê? Embora eu não conheça, isso também não me dá o direito de questionar outras coisas, mas eu pensei naquilo que ele era. Um pastor, e não por ser pastor, porque pastor morre. Mas o pastor tinha uma responsabilidade tão grande, não só de repente pastorear uma igreja, mas a igreja que ele pastoreava era uma igreja de dependentes químicos, que não é fácil. Um dos integrantes, quando eu deixei meu irmão lá, meu irmão ele toma alguns remédios, ele disse assim, pastor, eu vou falar com o pastor para ver direitinho a questão dos remédios, porque nós já tivemos vários trabalhos, pessoas que às vezes têm um surto, e eles fogem aqui da casa, pulam por cima, e a gente passou a noite procurando, né? E dentre as pessoas passam procurando o próprio pastor. Quer dizer, não é fácil você cuidar de pessoas assim. De repente você vê uma pessoa casada, provavelmente deve ter seus filhos ou filho, partir de uma forma repentina, inesperada. Não que a morte nós esperamos, mas nós sabemos que algumas pessoas vão ficando doentes à medida que elas vão adoecendo mais. Alguma coisa dentro do nosso coração começa a sinalizar de que os dias daquela pessoa estão encurtando. Mas quando você vê uma morte assim súbita, eu lembrei desse poema que uma vez foi postado no Facebook, eu acho que algumas pessoas devem ter lido. Eu sei que nem todo mundo lê quando é um pouco extenso, né? As pessoas não gostam de ler muito, mas talvez você deva ter lido. Se não, preste atenção. A gente vai embora e fica tudo aí. Mesmo os planos a longo prazo, as tarefas diárias, as dívidas com os bancos, as parcelas do carro novo que a gente comprou, às vezes para ter só um certo status. É isso mesmo, um certo status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece e a roupa que estava no varal pendurada continua. A gente vai embora, vira pó, se dissolve e some toda a importância que nós pensávamos que tínhamos. Mas a vida continua. As pessoas que ficaram, elas choram, muitas se esperneiam pelo amor da pessoa que partiu, mas com o tempo elas superam e elas continuam seguindo as suas rotinas normalmente. A gente vai embora. E todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem a influência que nós também permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E quer saber de uma coisa? Na verdade, não faz mesmo. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora. Pois é bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro que nós tínhamos é doado e se apega ao novo dono. Ele aprende, mesmo sentindo sua falta, ele aprende a viver com o novo dono. Os viúvos ou viúvas se casam novamente, andam de mãos dadas e começam a ir ao cinema novamente. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa, cargo esse que nós julgávamos indispensável à nossa presença. As coisas que sequer emprestávamos são agora doadas
algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, quem sabe talvez a gente vivesse um pouco melhor. Talvez a gente colocasse a melhor roupa hoje, fizesse amor hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos das outras pessoas. Se a gente esperasse a morte, talvez a gente perdoasse mais, aprendesse a rir mais, saísse à tarde para ver o mar ou ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Talvez a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com coisas tão banais, tão insignificantes, tão supérfluas. Talvez seria melhor ouvir mais música, dançar, mesmo que você não saiba, para que você tivesse momentos mais felizes. Também não podemos deixar de considerar que ainda por cima, lá do céu, vamos imaginar que os nossos entes queridos nos espiam felizes por termos vivido nesse lugar que nos foi emprestado para nos purificarmos. Nesse chão no qual a emoção da vida nos abarca, mas também se despedaça, mesmo sabendo que por lá a vida vai continuar. Quando nem se espera, nós estamos indo embora. Pois a vida é tal qual um sopro em fumaça e tudo fica na dor da lembrança. Às vezes ela é cruel e também vazia. O tempo voa. A partir do momento em que a gente nasce, começa então a viagem veloz com destino ao fim. Ainda aos que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia mais é um dia a menos. Porque a gente vai embora o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. Aproveitemos o pouco tempo que nos resta. Eu lembrei desse poema quando recebi a notícia da morte desse pastor. Eu fiquei imaginando a dor que a esposa sentiu, está sentindo e continuará sentindo por um bom tempo. Mesmo que supere parcialmente, mas a dor vai continuar. Existem pessoas que perdem filhos, esposos, esposas, irmãos, irmãs, primos, e mesmo que elas se recuperem na caminhada da vida, mas parece que sempre existem momentos em que elas param para refletir, a saudade bate, e parece que a gente começa, não sei se com o mesmo sentimento ou não, a reviver a mesma dor, com a mesma intensidade ou menor intensidade, não sei, ou talvez em alguns casos até com maior intensidade. E eu fiquei perguntando, por que pessoas boas partem cedo? Me perdoe a minha fala agora. Estou pedindo perdão antes de falá-la. E não vou dizer que não vou falar. Às vezes existe tanta gente que enche a paciência da gente, que priva outras pessoas de viverem. Porque às vezes quando você não vive a vida como poderia viver, você priva outras pessoas de viver a vida delas, como elas poderiam viver no caso, por exemplo, de pai e filhos. Filhos que dão trabalho para os pais. Eles não só se privam de viver uma boa vida, uma vida que poderiam viver, como privam também os pais. Os pais não vivem mais em paz. Eles se anulam por causa de filhos. Às vezes filhos por causa de pais. Pessoas por causa de outras pessoas. E eu fico perguntando, por que pessoas duram tanto tempo assim? E a resposta sempre é a mesma, né? Deus está sendo longânimo, dando a elas a oportunidade de que elas se arrependam e possam ser salvas. É verdade. Mas que parece, não que seja, mas que parece injusto no momento, parece injusto. Como diz o próprio autor em Eclesiastes, eu vou ler outra vez, nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Eu já vi um justo que morreu apesar da sua justiça, que teve vida longa, ficou velhinho, 120 anos, apesar de viver uma vida na impiedade. Quando a gente olha e fala assim, não é justo.
Mas a minha pergunta foi: por que pessoas boas partem cedo? E eu queria colocar algumas coisas para vocês aqui, que ficou no meu coração dentro dessa verdade. Pessoas boas partem cedo, só porque às vezes elas oferecem o seu melhor. E talvez você diga assim: poxa, então, só porque ofereceu o melhor, elas partiram cedo? Quer dizer, então não vale a pena oferecer o melhor. Do ponto de vista de você querer agradar a Deus, sempre vai valer a pena você oferecer o seu melhor. Agora, do ponto de vista de que se você oferecer o melhor, você terá garantias de que você viverá muito tempo, isso não nos dá garantia. O próprio autor de Eclesiastes diz assim: eu vi um justo morrer cedo, apesar de viver no quê? Na justiça. E eu vi um ímpio morrer, viver muitos anos, desfrutar de todos os anos que o justo não desfrutou, apesar de ser alguém impiedoso. E eu lembrei do texto que se encontra em Gênesis capítulo 4, verso 8. Eu acho que foi a primeira pessoa na história que a gente conhece na Bíblia que morreu cedo, apesar de ter um coração voltado para Deus. Quem foi essa pessoa? Abel. Olha o que diz lá. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E por que ele fez isso, Maurício? Porque num dado momento, tanto um quanto o outro decidiram oferecer o quê? Uma oferta a Deus. Abel, daquilo que ele tinha, daquilo que ele se dedicava, que era o rebanho, ele foi lá, ofereceu a melhor parte que ele tinha para Deus, porque ele entendia que aquilo que ele tinha era Deus que tinha dado para ele. Então, já que foi Deus que deu para ele, ele também teria que oferecer a Deus o seu melhor, e ofereceu o melhor. A Bíblia diz que Caim não foi assim. Caim não deixou de oferecer, não deixou de dar uma oferta, mas ele ofereceu uma parte daquilo que ele tinha, mas não foi a melhor parte. O Deus que sonda os corações, quando olhou a oferta de Abel, olhou a oferta de Caim, a Bíblia diz que ele aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Não por ser oferta, porque ambos estavam ofertando, mas a gente consegue perceber que parece que estava intrínseco a motivação de um e a motivação de outro. E o desejo de outro. Abel quis oferecer o melhor, Caim quis oferecer algo que não era o melhor, mesmo tendo oferecido a Deus. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, a Bíblia diz que o semblante dele cai. É como se você percebesse no rosto da pessoa que ela ficou insatisfeita com aquilo que Deus falou para ela, ou de ter rejeitado a sua oferta. Não bastando, Deus vai lá, chama Caim e conversa com ele. Ele falou assim: por que o seu rosto está assim? Porque eu rejeitei a sua oferta? Mas é o seguinte: se você fizer o bem, isso pode ser arrumado. Só que o mal está batendo a porta. O pecado já entrou no mundo. Então toma cuidado. Mesmo recebendo uma advertência direta de Deus, o que ele faz? Ele fica indignado de Deus ter aceitado a oferta do irmão dele, não ter aceitado a oferta dele. O que ele faz? Ele premedita, ele planeja a morte do irmão. Convida o irmão para ir ao campo. Quando chega ao campo, ele vai lá e tira a vida do seu irmão. A primeira morte que nós encontramos ali na Bíblia, a morte física, né? A primeira morte que nós encontramos. E é o primeiro momento que você percebe que uma pessoa partiu. E partiu pelo quê? Por quê? Só porque ele deu o melhor. E eu vou dizer para você que isso continua ecoando nos dias de hoje. Isso ecoou na história da humanidade e continua ecoando. Pessoas partem porque dão o seu melhor. Por exemplo, quando você vê um policial sair de casa, no exercício da sua profissão, ele não sai para matar pessoas, ele sai para preservar as vidas. Ele sai para poder ajudar a manter em ordem o quê? Uma nação, um país. E de repente, num tiroteio, quem se dá bem, quem é? O bandido, que volta para casa, volta talvez para sua esposa, ou volta para sua mãe, com o dinheiro que ele roubou, e ceifou a vida de um policial.
Aí eu pergunto para você, parece justo isso? Não. E por que ele morreu? Porque ele estava querendo fazer o que era certo, o que era melhor, no exercício da sua função. Mas infelizmente isso não nos dá a garantia de que mesmo que você ofereça o melhor, você faça o certo, isso vai fazer com que você viva muitos anos e que a sua vida se prolongue. A verdade é que pessoas boas, elas partem cedo, só por causa que elas oferecem o seu melhor e fazem o que é certo. Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa motivação em fazer o que é certo e oferecer o melhor, nunca deve ser com o interesse de que isso vai me dar garantias na minha vida, que vai fazer com que eu viva bem, que vai fazer com que eu viva, fazer com que eu tenha muitas coisas. Não. O fazer o que é certo e oferecer o que é melhor é um gesto de gratidão a Deus por aquilo que Deus já fez por nós. Mas não é garantia de que vai dar tudo certo. Eclesiastes 7,16 diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? E a hora que você para pensar, que você fala assim, o negócio é o seguinte, não pode ser muito certinho, né? E também não pode querer descobrir muitas coisas, vou acabar me destruindo. Se você talvez for ler dentro do contexto, nós lemos o 15, estamos lendo o 16 agora, fala assim, mas esse destruir a si mesmo é trazer uma certa angústia, pavor, medo, falta de contentamento para a alma. Mas na realidade nós sabemos que, infelizmente, às vezes no exercício da justiça, você pode perder a sua vida. E às vezes, trazendo uma palavra de sabedoria para orientar algumas pessoas, você pode despertar a fúria na pessoa, ela dar um tiro e você morrer. Talvez por essa razão, a grosso modo, o sábio está dizendo, não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio. Você vai acabar destruindo você mesmo. Ou você se autodestrói, ou alguém vai destruir você, justamente porque você está querendo exercer a justiça como ela é, ou querendo dar uma palavra certa dentro daquela situação, ou uma palavra adequada dentro daquela situação. Então, meus irmãos, a primeira resposta que eu encontrei, por que pessoas boas partem cedo, é porque muitas vezes elas querem oferecer o melhor. E talvez isso seja uma motivação para você falar assim, a partir de hoje é que eu não ofereço mais nada de melhor. Não, ofereça sempre o melhor, porque aquilo que você deve oferecer para Deus, independente se aquilo vai te trazer algum benefício ou não. Se nós formos pensar em Jesus, Ele deu o melhor, deu a sua vida, fez o que era certo, o que era preciso, e mesmo assim Ele morreu. Jesus era alguém santo, não só na sua essência, quando foi concebido, mas também em pensamento, em atos. No entanto, chegaram para ele e falaram assim, você expulsa demônio através do próprio demônio. Aí Jesus então traz um alerta a respeito do pecado contra o Espírito Santo. É você atribuir uma obra que é de Deus a demônios. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o que você fala a respeito de outras pessoas. Porque mesmo que você não consiga seja uma ação divina através da vida da pessoa e você atribua a uma ação da carne, uma ação do demônio, isso você pode estar gerando vários problemas para você. Então, por que pessoas boas partem cedo, Michel? Porque às vezes elas fazem as coisas certas, o que é melhor. Sabe quando você vê alguém sendo assaltado e você vai querer ajudar? E a pessoa que estava sendo assaltada sai livre, o bandido sai livre, e você que foi ajudar que não tinha nada a ver com o peixe morre? É isso aí. Por que morreu? Porque foi oferecer o seu melhor. A gente precisa ter essa consciência, porque às vezes a gente faz algumas coisas sempre intencionalmente, mas querendo, com a certa intenção, querendo algo em troca. Mesmo que a gente não fale, mas parece que assim, bom, já que eu fiz isso, já que eu dou cesta básica e dou o dízimo, nunca vai faltar nada na minha casa e nunca vou passar um perrengue. Pode ser que você passe um perrengue. Não vai te faltar, mas pode ser que você passe por dificuldade sim. Não é porque você ajuda pessoas que estão doentes, você vai no hospital,
que isso vai te dar a garantia que você não vai ficar doente. Não é porque você ajudou um amigo e encontrou o carro dele lá no meio da comunidade que foi roubado, você traz para casa, e no outro dia seu carro é assaltado, você vai falar assim: Deus, que negócio que é esse? Eu estava ajudando, ajudei até encontrar o carro do meu amigo, quando veio hoje você permite que o meu carro seja roubado? Nesse mundo, sujeito a essas coisas. E nem sempre aquele que age justamente de uma forma bondosa tem sobre ele, na vida dele, garantias de que só coisas boas virão sobre ele. E nós, como cristãos maduros, precisamos entender isso. Porque senão daqui a pouco a gente vai falar assim: não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então minha vida financeira tem que viver e que importa. Às vezes por causa de uma má administração, ou por causa de algum imprevisto que aconteceu, você pode de repente passar algum aperto. Não vai te faltar nada, mas isso não te isenta de passar às vezes algum aperto. E nós precisamos amadurecer de tal forma que a gente entenda situações como essa e não venha de repente questionar ou se, não sei se é bem essa palavra, mas venha brigar com Deus. Por que o Senhor permitiu acontecer isso? Eu sei que talvez dentro da família desse pastor, talvez a esposa dentro da cabeça dela, ou fora mesmo, pode estar dizendo: Senhor, por quê? Um homem tão bom, ajudando pessoas que precisam, tem 2 casas de recuperação, por que justamente ele ir embora? Caim foi embora só porque ofereceu o melhor para Deus. Segunda verdade que eu vi dentro disso, porque pessoas boas partem, as pessoas boas, elas partem cedo só porque o mundo não as merece. O lugar onde elas estão não é digno de tê-las. Por que isso, pastor? Hebreus 11:38, abra na sua Bíblia. Eu quero até ler um pouquinho antes, eu coloquei só Hebreus 11:38, mas eu quero abrir com você um pouquinho antes, tá? Vá lá comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu quero que você estava lá no versículo 30. Diz assim: pela fé caíram, 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O que mais direi? Eu não tenho nem tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. E agora começa. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. O autor aqui está dizendo que na realidade essas pessoas habitaram neste mundo que nós habitamos, mas esse mundo não comportava essas pessoas por conta do que elas eram. Ou seja, este mundo não era um lugar justo para essas pessoas viverem, não era um lugar adequado, não era um lugar que essas pessoas mereciam, por ser quem elas eram, viver. Então eu percebi que pessoas boas, elas partem cedo, meus irmãos, só porque o mundo não merece. Quando elas são tiradas, na realidade, não são elas que estão perdendo, é o mundo que está perdendo, porque não proporciona a elas aquilo que verdadeiro elas merecem. E você vai encontrar pessoas que às vezes partem cedo. Explicação. Sabe quando você vai receber alguém
e você se sente assim, indigno de receber essa pessoa, porque aquilo que você está oferecendo para essa pessoa é muito pouco diante daquilo que aquela pessoa merece? Pois é, embora talvez não seja você e nem eu, mas existem pessoas nesse mundo que estão aqui, mas que logo serão tiradas. E o problema não está com essas pessoas. O problema está naquilo que recepciona essas pessoas, que é este mundo. Gênesis 5, 24 diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu sempre fico perguntando, né? Já me perguntei algumas vezes, por que esse homem foi arrebatado? E a única resposta que eu encontro diante das poucas informações que nos é fornecida na palavra de Deus, é que a Bíblia diz: esse homem andava tanto com Deus, que Deus falou assim: não dá para deixar esse homem aqui. Vou deixar esse homem aqui para quê? Para que eu vou deixar esse homem aqui? Porque veja bem, ele está aqui, mas ele anda comigo. E ele anda tanto comigo, a prioridade dele é tanto estar comigo, que é melhor ele estar definitivamente comigo. Pessoas boas, elas vão partir cedo, só porque o mundo não as merece. E não pensem vocês que essas pessoas sabem disso. É aí que está o grande mistério. Que as pessoas que verdadeiramente o mundo não merece tê-las, nem elas sabem. Sabia disso? Porque quando você chega num conceito de que eu estou nesse mundo, mas esse mundo não me merece, aí já é o contrário. É você que merece esse mundo. Porque as pessoas que no seu íntimo vivem uma vida de relacionamento com Deus, são obedientes à palavra de Deus, elas fazem da sua vida, elas usam a sua vida com o objetivo de alcançar aquilo que Deus predeterminou para elas, cumprir a sua missão. Elas nunca vão se sentir como pessoas que estão no lugar onde não estão dando a elas a devida honra. Não. Porque a preocupação dela, cara, é sempre honrar a Deus. E nunca que as pessoas reconheçam o que ela está fazendo por conta da missão que Deus deu a ela. Então os homens que não são dignos de estar aqui, porque o mundo não os merece, nem eles sabem disso. E isso os torna o quê? Pessoas que o mundo não merece. Eu quero compartilhar só mais uma verdade aqui com vocês, mais uma reflexão. Pessoas boas também partem cedo, William, só porque já cumpriram o seu propósito. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos, mesmo antes da nossa existência, seja ela no ventre ou pós-ventre, enquanto estamos sendo gerados ou depois de nascermos. Pessoas eles partem cedo porque foi dado a elas um tempo de vida, e mesmo que a gente considere injusto esse tempo de vida, mas nesse tempo de vida ela já cumpriu o propósito para o qual Deus a destinou, e elas partem. Mesmo que a gente ache ou julgue injusto. Atos 12:1 diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, logo no início da igreja primitiva, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Eu já fiz essa pergunta para mim algumas vezes: por que esse homem entrou para o corpo apostólico? Para depois receber de Jesus a missão juntamente com os 12, ó, ir com todo mundo, pregue o evangelho, façam discípulos, eu estarei da minha vida. Quando ele começa a exercer aquilo ali, ele é morto a espada. E é engraçado que ao mesmo tempo que Tiago é morto a espada, sabe quem é que está na cadeia para depois ser morto? Pedro. E de repente, a igreja orando, Tiago morre. E Pedro está na prisão, o anjo vai lá, solta as cadeias, liberta, ele sai e continua o ministério. E eu pergunto,
Será que, tanto é que quando a gente falou sobre os apóstolos aqui, você chega na hora de falar sobre Tiago, vou falar o que sobre ele? Começou, já morreu. O que eu falo do nome desse? Mal começou o ministério, pelo menos daquilo que está registrado, falar o que sobre ele? Começou e morreu. Eu sei que talvez a gente pode não concordar, mas pessoas boas, elas podem ser porque elas já cumpriram o seu propósito. Mesmo que você diga assim, poxa vida, mas ela é uma pessoa tão boa que poderia continuar? Poderia, mas se ela já cumpriu o propósito, chegou a hora. Ela vai partir. E nós precisamos ser cristãos amadurecidos para entendermos isso. Meu pai, depois de uma certa idade, ele começou a adoecer. Minha mãe sempre foi uma mulher imperativa. Minha mãe fazia longas caminhadas com um saquinho de supermercado na mão. De repente, meu pai, que estava doente, e continua ainda, está aqui comigo, firme. E minha mãe, que estava com aquelas coisas que toda pessoa de idade tem, uma dor na junta, eu sei, até eu tenho, uma dor na junta aqui, né? Coisa comum. De repente fica doente, interna um dia, fica internado, no outro dia morre. E a gente pergunta assim, quando meu irmão ligou para mim, a mãe morreu? Eu falei, como morreu? Eu tive à noite, a médica falou que no outro dia ia desentubar ela, que era uma infecção urinária, que era grave, mas poderia ser resolvido, já estava com medicamento, ia ser resolvido, poderia ser tratado em casa. Como que ela morreu? Morreu. Só que depois minha esposa lembrou para mim de uma determinada pessoa que foi usada por Deus, falando que Deus tiraria uma pessoa, né, de casa para poder salvar a outra. Eu falei, bom, na minha casa não é ninguém, está todo mundo salvo, então não precisa tirar ninguém. Glória a Deus. Se tivesse alguém que não tivesse salvo, Senhor, sou eu por causa daquele? Mas depois, quando aconteceu isso, eu lembrei, meu pai não era um cristão, ele não era salvo. E quando minha mãe faleceu, ele veio para cá. A gente vinha para os cultos e ele ficava em casa. Eu falei para minha esposa, eu não vou chamá-lo. Ele já sabe, ele já ouviu, ele precisa tomar a iniciativa, ele precisa tomar a decisão. Não coagindo nós ou pressionado porque agora depende da gente, ou está na nossa casa, se sinta na obrigação, sabe, tem que ir, estou morando na casa do meu filho, vai para a igreja, fica chato. Eu não vou falar nada. E ninguém falou nada para ele. Até que um dia ele falou assim, eu quero ir para a igreja. Opa, então vamos para ele. Até que um dia ele ouvindo a mensagem, procurou a Michelle aqui, falou, Michelle, eu quero aceitar Jesus. Não foi feito nem apelo aquele dia, mas eu quero aceitar Jesus, eu quero entrar na família de Deus. Era algo que tinha acontecido, minha mãe morrer, meu pai se flexibilizar diante da salvação? Se era preciso ou não era preciso, eu não sei, só sei que foi necessário. Agora eu pergunto, minha mãe já tinha cumprido o propósito? Entendo que sim, por isso ela partiu. E meu pai tinha cumprido o propósito? Ainda não, por isso ficou. E vai ficar até a hora que cumprir o propósito. Se você viver uma vida em observância aquilo que Deus está falando, você vai viver todos os dias que Deus deu para você. E talvez, na hora de morrer, se você suplicar com Ezequias, ele te dê um bônus aí, de mais alguns anos. Mas pessoas boas, elas partem cedo, porque já cumpriram o seu propósito e a gente precisa aceitar. O tio da minha esposa, que, né, o desdobramento acabou sendo meu tio, o Adilson, quando ele veio a falecer, quando ele ficou doente, já foi estranho, muito estranho para a família toda, ficar doente. Um homem que sempre cuidou muito bem da saúde. Refrigerante, que evitava as peles do frango, que não comia salgadinho, que não comia lanche do McDonald's, que não tinha nada disso, era tudo cuidando da saúde. De repente esse homem fica doente, de repente ele é diagnosticado com linfoma e leucemia, de repente ele faz um tratamento de 98 quilos, vai para 60 e poucos quilos, vira quase que uma pessoa, né, irreconhecível. Aí de repente ele começa a fazer o tratamento, começa a recuperar o peso, aí recebe um diagnóstico de que ele foi curado e vão para frente, saindo até para comemorar. Minha tia contou, foram jantar juntos, ele, minha tia e meu sobrinho, o Rafael, e comemoraram. Passaram-se alguns meses, o Adilson adoeceu outra vez e não precisou muito tempo para ele vir a óbito. A gente só consegue encontrar uma resposta. Ele já tinha cumprido o propósito. Agora,
Poxa vida, mas ele é um bom homem, estava fazendo a obra de Deus. Eu sei, mas cumpriu. Terminou. Foi para isso que você foi designado. E talvez agora o que veio no meu coração é perguntar assim: e você? Está cumprindo o propósito de Deus? E talvez você diga: Deus me livre de cumprir o propósito. Se cumprir, daqui a pouco sou levado. Mas é melhor ser levado do que cumprir o propósito, do que você ser levado. Se você for olhar o livro de Eclesiastes, logo os versículos abaixo, ele diz assim: olha, tolamente, não age de uma forma semelhante ao ímpio. Por que morrer antes da hora? É melhor você morrer, mas com a sensação, ou com a certeza, a convicção de que você cumpriu o propósito, do que você morrer e falar assim: puxa, estou incerto, será que fiz aquilo que Deus queria fazer através da minha vida? Porque no final de tudo, meu irmão, você vai perceber que tudo vai ficar: casa, carro, posição. Seu carro vai ser usado, vai ser vendido, sua casa vai ser habitada pelas pessoas ou outras. Lá na empresa você vai ser substituído. Na igreja todo mundo vai: puxa, que falta, mas daqui a pouco outras pessoas aparecem e falam assim: puxa, me lembrei agora do meu irmão Jairo. Há muitos anos atrás você estava aqui lá da irmã Alice, que hoje nem a irmã Alice está mais aqui, mas o irmão Jairo, mas se foi. Então eu vim essa manhã trazer uma reflexão para mim mesmo, juntamente com vocês. Pessoas boas, às vezes elas vão partir cedo da nossa vida e vão partir para o Senhor. Não é porque existe alguma coisa de errado, não é porque já cumpriu o seu propósito. E quando você cumpriu o seu propósito, é hora de você voltar para os braços do Pai. E não fique triste por isso. Por quê? Porque na realidade você está indo para aquilo que o Pai te deu enquanto você esteve aqui, você foi obediente e fez. Morrer, todos nós vamos morrer, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde. O problema não é morrer, o problema são sempre duas coisas: cumprir o que Deus queria fazer através da minha vida, ou para onde estou indo depois que morrer. É para uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Se é para uma eternidade com Deus, será que eu cedi a minha vida para Deus, para que Ele cumprisse através de mim o propósito dele? Porque só vai restar isso. Na agonia da morte, na hora de ir embora, você não vai nem precisar se preocupar: bota esse sapato, bota essa roupa, compra um caixão tal, vela na igreja tal. Você vai querer escapar da morte, irmão. E quando você perceber que não vai escapar, o que vão fazer com você não tem a menor importância. Aliás, eu digo que não tem a menor importância mesmo que caixão você vai ser colocado, que roupa você vai vestir, porque para você é indiferente. Por isso, se você tiver que chorar por alguém, chore enquanto ele está vivo. Se você tiver que abraçar, abrace enquanto está vivo. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão enquanto está vivo. Porque depois que a pessoa partir, existe, principalmente para nós que cremos numa eternidade com o Senhor, o que vão colocar no nosso velório, que caixão vamos colocar, que roupa vamos, que homenagem vão fazer para nós não significa mais nada. Por isso que eu sou contra a homenagem a mortos. Faça homenagem a vivo. A morto, o morto está morto. Não adianta depois você fazer aquela lápide maior que o túmulo, não representa nada. Só se for para você mesmo ou para outras pessoas. Amém? Vamos ficar em pé então? E agradecer ao Senhor. Deixa eu citar só um versículo de Jesus aqui. Sobre Jesus, Atos 2:23, assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram pregando ele numa cruz. A vida de Jesus tinha um propósito aqui. Se você for olhar para a idade dele e falar assim: puxa, o que esse homem viveu? Muito pouco. 30 e poucos anos, muito pouco. Mas ele cumpriu sua missão. Já disse aqui que o importante não é quanto tempo você vive, mas a qualidade de como você vai viver o tempo que foi oferecido para você. Existem pessoas que vão fazer muito mais em relação à obra de Deus e a Deus com 30 anos do que pessoas que vão viver 80, 90, 100 anos e nunca talvez vão fazer nada. Aí quando a hora que for receber o galardão, você fala assim: nossa, esse cara viveu 30 anos, tem tudo isso de galardão para receber. Eu vivi 110 anos
Ele só tem esse tiquinho aqui? Pois é. A questão é como você usa o tempo que você foi dado a você. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus? Pai, eu entendi que foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. Nosso pastor, o pastor Cláudio, foi embora. Na minha opinião, muito novo, Senhor. Muito cedo. Mas ele se foi. E nós sabemos que pessoas boas, elas partem cedo. A tua palavra diz que viu o justo morrer muito cedo, mesmo praticando a justiça, e viu o ímpio viver muitos anos, mesmo praticando a impiedade. Essa vida sem sentido, nós não entendemos. Queremos apenas aceitar que pessoas boas partem cedo, às vezes só porque elas ofereceram melhor, como foi o caso de Caim. Viveu pouco tempo, Senhor, e só porque ofereceu o melhor para o Senhor, o seu irmão ficou com inveja, enraivecido, tirou a vida. E assim pode acontecer nos dias de hoje. Por fazermos o que é certo, podemos até partir mais cedo. Pessoas partem cedo, pessoas boas, porque o mundo não as merece. Este lugar não as comporta. Elas merecem um lugar muito melhor. Mas elas mesmas não sabem. E é justamente por elas não saberem é que elas merecem. Senhor, as boas partem cedo. Porque já cumpriram o seu propósito, nós queremos aceitar essa palavra. O importante não é quanto tempo eu vou viver. Nós vamos viver. Mas se nesse tempo que nos foi dado para viver, se verdadeiramente cumprimos o nosso propósito. Queremos partir, Pai, não com a sensação só, mas com a convicção daquilo que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, eu terminei a corrida e no final eu guardei a fé. Eu não apenas combati o combate, mas eu combati o bom combate até o fim. Eu não fui até a metade do caminho, mas eu terminei a corrida. Eu posso ter perdido muitas coisas, mas uma que era essencial, eu guardei: a minha fé. Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos? Tenham um ótimo domingo em nome de Jesus.